Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está vendo esse vídeo durante o dia, boa tarde para quem está vendo à tarde e boa noite para quem está vendo à noite. Só para quem não lembra ou esqueceu, eu me chamo Maria da Glória e sou a professora de língua portuguesa. Antes de começarmos, espero que neste isolamento social todos estejam bem e executando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Agora, vamos relembrar quais foram os tipos de linguagens que a gente já estudou? Vamos lá? 1, 2, 3. Foram 3 tipos de linguagem, né? Entre elas, a linguagem verbal. Qual foi a outra? Quem lembra? Linguagem não verbal. E a última? A mista. Então, foram 3 tipos de linguagem: a verbal, não verbal e a mista. A linguagem verbal, ela se utiliza apenas de palavras quando se fala oralmente ou escreve. Por exemplo, eu aqui estou conversando com vocês, estou utilizando as palavras para expressar o conteúdo, não é? Então, eu estou utilizando a linguagem verbal. Aí, no slide, tem 2 imagens. Uma, utilizando a linguagem falada, né? Uma moça abrindo a boca e saindo várias letras, simbolizando as palavras. E no segundo, é uma placa que está escrito aviso, água potável. É uma placa que está utilizando a linguagem verbal na forma escrita. Então, ambas são da linguagem verbal. Outro exemplo, professora, de linguagem verbal, os textos que só têm palavras, ele se utiliza da linguagem verbal para expressar e comunicar com seus interlocutores. A linguagem não verbal, diferente da linguagem verbal, ela utiliza outros meios para se expressar. Quais são esses meios, né? Gestos, figuras, objetos, placas, cores, ou seja, signos visuais, né? Tudo aquilo que mexe com o visual, ela foca. Aí no slide tem 3 imagens, né, para representar a linguagem não verbal. 2 placas, que tem um desenho de um cigarro cortado no meio com a lixa vermelha. E a outra é uma cabeça de um ser humano, provavelmente gritando aí, também cortado com a linha vermelha. O que quer dizer essas 2 placas? A primeira, essa linha cortada no meio em placa sempre vai significar proibido, né? Então, a primeira é proibido fumar. E a segunda é proibido gritar. Então, são 2 placas utilizando-se da linguagem não verbal e comunicando, né? A primeira comunicando que é proibido fumar e a segunda proibido gritar. A terceira imagem é o chamado emojis, né? Que a gente usa nas redes sociais, no WhatsApp, né? No meio digital. Então, cada carinha dessa aí simboliza uma expressão, né? Tem a de alegria, de tristeza, de risada, então, de espanto. Então, cada uma se utiliza também da linguagem não verbal, de expressões, de cores, né? De figuras que vai representar algo para quem está vendo, só que não utiliza palavras, apenas imagens. Quando isso acontece,
ela é representante da linguagem não verbal. Quando a linguagem mista ou híbrida utiliza a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, que são as imagens, as expressões, as cores, ao mesmo tempo. Abaixo tem duas imagens. Na primeira, a Mônica, adolescente, diz: tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Então, na primeira imagem, existe a linguagem verbal, que são as palavras escritas dentro do balão, e a linguagem não verbal. Mas onde está a linguagem não verbal, professora, né? A linguagem não verbal aí é expressa pelo desenho da personagem, da Mônica, né? Das cores que existe nela, atrás do quadro, esse azulzinho, né? Todos essas cores, o próprio desenho em si é e faz parte da linguagem não verbal. E o que está escrito no balão, utilizando palavras, faz parte da linguagem verbal. Então, as duas juntas aparecendo ao mesmo tempo, ela vai ser considerada linguagem mista. Não vai mais ser nomeada separadamente, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Isso não acontece quando as duas estão juntas ao mesmo tempo. Quando elas aparecem juntas, ela vai ser chamada agora de linguagem mista. Na segunda imagem, que é uma tirinha também da Mônica criança, né? O que ela está dizendo? No primeiro quadrante, ela diz: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? No segundo quadrante, Cebolinha, com a cara de irritado, uma expressão irritada, bravo, diz: adivinha? Então, quais as linguagens que estão nessa tirinha aí? Primeiro, a gente vê logo a linguagem verbal, que são as palavras, né? Que estão dentro dos balões, que são as falas dos personagens, da Mônica e do Cebolinha. Mas a gente também vê figuras, imagens, né? O próprio desenho da Mônica, do Cebolinha, é uma imagem. O carrinho de bebê, todo o desenho que está dentro do quadrante, né? A roupa deles, o coelhinho da Mônica dentro do carrinho, o espanador, a poeira, né? Saindo do espanador, às vezes a expressão da Mônica e o do Cebolinha, né? Que está com a cara de bravo. Então, esses elementos fazem parte da linguagem não verbal. Os desenhos, as expressões, as imagens. E as palavras que estão dentro dos balões, que representam as falas dos personagens, faz parte da linguagem verbal. Então, quando acontece de estar junto a linguagem verbal, as palavras junto com as imagens, as expressões, as cores, na primeira figura, que são os elementos da linguagem não verbal, quando acontece deles estarem juntos ao mesmo tempo, ele agora vai ser chamado de linguagem mista. Compreenderam? Agora a gente vai começar com um novo conteúdo. Esse conteúdo está totalmente ligado com o conteúdo que a gente acabou de rever, né? Os tipos de linguagem. Agora a gente vai falar sobre os registros de linguagem, as adequações linguísticas, né? A gente vai começar com esse conteúdo e depois vamos fazer uma atividade para reforçá-lo, correto? Mas, professor, o que é essa adequação linguística? A adequação linguística é apenas uma habilidade que a gente adquire com o convívio social, através da nossa vida acadêmica,
Nós vamos aprendendo a adequar a nossa linguagem, o que a gente fala, de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas, com o contexto de onde a gente está, de onde a gente vive. Então, de acordo com esses critérios, a gente vai adequando a nossa linguagem em determinado momento, com determinada necessidade. Entre as adequações linguísticas, existem dois tipos de registro: o registro formal e o informal. O formal caracteriza por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. Então, para ser a linguagem formal, ela precisa ser clara, ter os pontos, as vírgulas, os acentos, não ter gírias ou qualquer tipo de abreviação. Onde é que a gente encontra esse tipo de linguagem, professora? Nos jornais impressos, nas revistas, nos editoriais. Normalmente, eles utilizam-se dessa linguagem formal. Nas redações do Enem, eles cobram muito esse tipo de linguagem formal. E a linguagem informal, o que é? A linguagem informal, ela é caracterizada por utilizar expressões orais de forma descontraída, ela é mais espontânea. Então, a linguagem informal geralmente é aquela linguagem que a gente utiliza com os nossos familiares, nossos amigos, é uma linguagem menos polida que a linguagem formal. A gente coloca gírias quando a gente vai falar com os nossos colegas, com a nossa família. A gente não se preocupa com se está falando certo, se está falando adequado, se está falando inadequado. Não se preocupa com essas questões gramaticais. É mais livre e espontânea. Então, a formal, ela se preocupa com a gramática e a informal não. A informal a gente utiliza gírias, abreviações. A formal a gente não pode utilizar gírias, nada de abreviações. Então, essas são as características da formal e a informal. Agora, como é que a gente faz para adequar nossa linguagem quando a gente estiver em determinado ambiente? O que a gente deve levar em consideração? Nesse slide tem alguns critérios que a gente deve levar em consideração quando for adequar a nossa linguagem. O primeiro critério, é os interlocutores. Com quem estamos falando? Quais são as pessoas que estamos conversando? Se for a nossa família, os nossos amigos, a gente pode falar de forma informal, né? Porque eles vão compreender e eles estão em nosso contexto íntimo e vão nos entender bem. E é um ambiente que a gente pode usar certos tipos de palavras. Outro critério é a situação. Em que situação a gente está? A gente está numa situação formal ou informal? Nós estamos entre amigos ou não? Se a gente não tiver entre amigos, a gente tem que ter uma linguagem mais polida, mais controlada. Determinadas palavras eu não vou poder falar naquele ambiente, porque ele é mais formal com aquelas pessoas. O outro critério é o assunto. Tratamos de assuntos diferentes com o mesmo tipo de linguagem? O nascimento de um bebê é anunciado da mesma forma que um velório? Não, né? Então, a gente, dependendo do assunto que a gente vai falar, a gente tem que ter um polimento na nossa linguagem, a gente tem que adequar. Eu não vou falar para uma pessoa que é da família, eu não vou falar desse jeito. Fulano, teu pai morreu. Não, eu não vou falar assim. É uma forma muito grosseira de se expressar.
A gente tem que se adequar àquela situação e falar de uma maneira que não agrida. Por exemplo, substituir a palavra morreu por faleceu. E também a questão do nascimento do bebê é uma situação de alegria, um ambiente de alegria. E um falecimento é de um velório, é um assunto triste. Então você não vai falar de um velório alegre. Você vai ter que ter toda uma adequação, tanto nas palavras quanto nas expressões. Um outro critério é o ambiente. Nós estamos em um ambiente de festa, de tristeza, como um velório, ou no escritório. No escritório, em uma entrevista de emprego, por exemplo, algumas palavras que a gente fala no dia a dia, a gente não vai poder falar em uma entrevista de emprego. Então, lá você vai ter que se adequar. Você não vai falar as mesmas coisas que você fala com seus amigos lá na entrevista de emprego. Do mesmo jeito que você não vai poder falar com os seus pais, do mesmo jeito que você fala com seus amigos. Então, tudo isso que a gente pratica diariamente, que a gente às vezes não percebe, tudo isso que a gente faz se adequando a nossa fala, nossa linguagem, é chamada de adequação linguística. Então, para a gente saber qual linguagem utilizar, se eu vou utilizar a linguagem formal ou se eu vou utilizar a linguagem informal, eu primeiro tenho que saber onde eu estou, com quem estou falando, qual o assunto e a situação, para você se adequar. Essa adequação linguística também está valendo para a nossa escrita. Como eu devo escrever? Será que eu uso a linguagem formal ou a linguagem informal? Isso vai depender daqueles critérios. Você tem que pensar antes de escrever. Para quem que eu vou escrever? Quem vai ler o meu texto? Quem vai ler o meu bilhete? Quem vai ler aquela minha frase? Em que situação eu vou escrever? Então você tem que pensar muito bem quem é que vai ler o seu texto para saber como você vai escrever, qual linguagem você vai usar. Se vai usar a linguagem formal ou a informal? Se eu vou escrever para os meus amigos, eu utilizo a linguagem informal que eu falo no dia a dia. Não precisa muito da questão gramatical, né? Eles vão entender o que eu estou falando. Se eu for escrever para a minha professora, por exemplo, eu não vou poder utilizar a linguagem informal, porque eu estou num ambiente que você tem que considerar acadêmico e quem vai ler é a minha professora, né? Então, se eu for escrever a linguagem que eu falo diariamente, talvez ela não entenda. E a escola não é um ambiente adequado para a escrita informal. Então, para meus colegas, eu escrevo numa linguagem informal que está tudo bem, mas para um ambiente acadêmico e quem vai ler é a minha professora ou professor, eu vou escrever uma linguagem formal. Então, a questão não é a escrita está certa, aquela escrita está errada. Não. O que existe é a minha escrita é inadequada ou a minha escrita é inadequada para determinado ambiente. No primeiro exemplo, tem a seguinte frase: a gente está muito cansado. Essa frase você consideraria formal ou informal? Essa é uma linguagem que eu utilizaria com os meus amigos ou com a minha professora? Essa é uma linguagem que eu utilizaria com o meu chefe
de trabalho? Essa é uma linguagem que eu escreveria em uma redação? Segundo exemplo. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Terceiro. E aí, como você anda? Quarto. Nós estamos muito cansados. Quinto. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. E sexto. Olá, como você está? O primeiro exemplo, a gente está muito cansado, tem uma abreviação. Professora, qual é essa abreviação? O que é abreviação? A abreviação é quando a gente diminui ou retira uma parte da palavra para ficar mais simples e mais breve na hora de você escrever e também para interpretar. Então, a abreviação que tem nessa frase é a palavra tá. Mas essa palavra tá vem de que palavra? Essa palavra tá vem da palavra está. Então, a verdadeira palavra, a que deveria estar aí, não era tá, era está. Já começa aí, né? Agente, esse agente, não sei se vocês perceberam, mas eu falei muito com vocês. Agente. A gente vai, a gente tá, a gente. A gente é uma expressão que a gente utiliza, ó, de novo, muito nos espaços informais, ou quando a gente quer alcançar determinado público. Por que eu falei tanto a gente nesse slide? Porque o público que eu quero alcançar são vocês, adolescentes, jovens, que estão em um meio, na maior parte do tempo, informal. Então, para melhor compreensão de todos, às vezes a gente utiliza palavras cotidianas para facilitar a compreensão. Se eu falasse muito difícil aqui para vocês, vocês não iam entender nada. Então, eu tento encontrar espaços para colocar palavras mais cotidianas do dia a dia do meu público, que são vocês, para ajudar na compreensão. Então, eu estou me adequando, estou fazendo uma adequação linguística para que possa facilitar a compreensão. Então, a gente é uma expressão também informal, que a gente usa diariamente, mas na nossa fala, o que a gente não deve fazer na escrita. Então, mas professora, qual era o correto para a gente fazer? Do lado dessa frase, tem outra, não tem? E ela é a seguinte: nós estamos muito cansados. Essa seria a frase passada para a linguagem formal. Então, a direita, ela tá como informal, que é o que uma frase que a gente falaria no dia a dia, e aliás, à esquerda. E à direita, nós temos a frase formal, que é a maneira que a gente tem que escrever, que a gente deve escrever. Então, do lado esquerdo, a primeira frase, linguagem informal, e do lado direito, a mesma frase, só que passada para a linguagem formal, que é o que a gente deve escrever, da forma que a gente deve escrever, da forma que nos cobram em provas e em exames, na escola também, que a gente quer que vocês escrevam assim. Vamos à próxima frase. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Essa frase, ela está na linguagem formal ou informal para vocês?
Quem pensou e disse informal, acertou. Por que, professora, essa frase está lá na linguagem informal? Vocês lembram que eu falei para vocês lá atrás, no outro slide, que a linguagem formal não aceita gírias, nem abreviações? Pois é, nessa frase tem gíria e tem abreviação. Qual é a gíria, professora? Caramba! Caramba é uma gíria. Não é certa? E qual a abreviação dessa frase? Tô. Tô é a abreviação da palavra estou. Então, tanto gíria quanto abreviação tem nessa frase. Então, ela é considerada uma frase informal. Ela está utilizando a gíria, que a gente fala no cotidiano, e a abreviação tô, que vem da palavra estou, que era a palavra inteira, né? Próximo exemplo. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Essa era a maneira de escrever a frase anterior que a gente leu, que está na linguagem informal, a anterior, e essa que a gente leu, ela foi transformada para a linguagem formal. Então, a outra era caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. Passando para a linguagem formal, que é a linguagem que a gente é mais adequada à escrita. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Lembra que eu falei da abreviação tô? Vem da palavra estou. Na primeira frase, ela só tá tô, que é o que a gente escreve e o que a gente fala também, diariamente. Uma linguagem informal. E na linguagem formal, ela tá toda a palavra, né? Estou perdido e não sei chegar ao hotel. E na linguagem formal, foi retirado a gíria, caramba. Já não tem mais na linguagem formal, porque não se utiliza gíria, muito menos abreviações. Próxima frase. E aí, como você anda? E aí, como você anda? Está na linguagem formal ou informal? Acertou quem disse informal. Essa linguagem de cara a gente já vê que é o que a gente fala diariamente com os amigos e familiares, né? E aí, como é que você anda? C. Esse C é uma abreviação da palavra você. Eles tiram vou para facilitar, né? Para diminuir e para facilitar a compreensão. Mas isso só é aceitado na linguagem falada. E aí, também é uma gíria, que também só é aceitado na linguagem falada informal. Na linguagem escrita, a gente vê logo na frente, o e aí foi trocado por olá, que é a mesma coisa, né? Como você está? A palavra você aqui está completa, né? Não está mais só com você. Como você anda? Na linguagem formal, a gente retirou o C e colocou a palavra inteira, você, não tem mais abreviação. E aí, que é uma gíria, foi trocada pela palavra olá, que é o meio formal de se falar. Então, a gente vê que a linguagem que a gente fala deve ser adequada na hora de escrever. Certo? É uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção, porque eu já vi em algumas redações e algumas escritas que alguns alunos confundem a questão, a linguagem que a gente fala
e acaba escrevendo dessa maneira. E não deve ser assim, a gente tem que ter as adequações. O que a gente fala não deve ser, ou nem sempre é, a mesma coisa que a gente deve escrever. E como a gente estava falando na questão da linguagem formal e informal, o que a gente deve escrever, o que a gente não deve, a gente vai entrar agora nesse assunto e nessa linguagem. A linguagem do internetês. Pensando na nossa maneira de escrever e falar, a gente vai falar agora um pouco sobre a internetês. Mas o que é essa internetês, professora? A internetês é a linguagem utilizada no meio virtual, em que as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, 2 ou no máximo 5 palavras. Por exemplo, a palavra também, TBM, a sua representação. A palavra você, VC. A palavra hoje, HJ. A palavra beleza, BLZ. A palavra beijo, BJ. Então, a internet geralmente ela é utilizada nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp. E essa linguagem, que deve ser utilizada apenas nas mídias sociais, ela muitas vezes é confundida e utilizada nos momentos acadêmicos, no dia a dia dos alunos na escrita, o que não deve acontecer. A internetês é apenas para ficar na internet. E já aconteceu de alunos utilizarem, por exemplo, na escrita, a palavra porquê abreviado em PQ. Gente, isso não deve acontecer. Essas abreviações devem ser utilizadas apenas em seu meio, nos meios sociais, na internet. Não é à toa que é chamada de internetês. Mas, professora, eu posso falar também na internet. Eu estou falando com a senhora na internet, eu vou colocar também, eu vou poder fazer essas abreviações. Poder, até pode, mas deve ser pensado. Mas por que, professora? Porque lembre-se do que eu falei. Para você decidir qual linguagem você deve utilizar, você tem que perceber e analisar aqueles critérios. Com quem que eu estou falando? Para quem, né? Onde? Em que contexto? Então, se eu vou falar com a minha professora, que não é uma pessoa do meu íntimo, do meu dia, do meu cotidiano, do meu ambiente familiar, ela certamente não vai entender algumas coisas que eu talvez fale com os meus amigos. Então, eu vou ter que adequar a minha linguagem. Talvez ela não entenda essas gírias, essa internetês, essa linguagem das abreviações. Então, vou ter que colocar a palavra completa. E o ambiente escolar não é um ambiente para se utilizar esse tipo de linguagem. Então, deve ter adequação. Então, é um problema que eu teclo, porque eu já vi isso acontecer demais. E não é uma coisa interessante de se ver nenhuma redação de um aluno abreviações. Correto? Então, essas foram alguns tipos de registros de linguagem. Tem muitos outros. Esses são os principais que a gente vai focar. E é isso. Qualquer dúvida, podem me procurar. Se não entenderam, voltem o vídeo para escutar as falas. Anotem, se precisarem. Copiem todas as informações necessárias, que logo a gente vai fazer uma atividade para reforçar.